estudantes da segunda série, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete Ronaldo. Olá, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui juntos para falar sobre um assunto muito importante, que são os esportes coletivos adaptados. Então nós vimos a introdução aos esportes adaptados e agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo os esportes coletivos. Quais os objetivos dessa nossa aula? Adquirir uma visão crítica do esporte a partir da reflexão sobre o contexto em que ele está inserido. Então a gente vai ver o contexto em que ele está inserido e pensar criticamente com relação a isso. Reconhecer e valorizar os sentidos e significados atribuídos às práticas corporais adaptadas. Então existem muitos significados e muitos sentidos e a gente vai ver quais são eles. E como a gente inicia nossa aula com alguma reflexão que a gente vai responder durante ela, eu trouxe aqui algumas. Você consegue definir o que são esportes coletivos adaptados? Então ficou fácil. Quando a gente pensa em esportes adaptados, vocês já sabem o que são. Então a gente coloca ele no âmbito coletivo. Então são esportes coletivos adaptados. Conhece alguma modalidade de esporte coletivo que seja adaptada? Com certeza vocês devem conhecer alguma. Alguma vez já adaptou algo para praticar algum esporte? Alguma vez aí, às vezes na rua, às vezes na escola ou no clube? Alguma vez você adaptou? Não estava legal? Vamos fazer uma regra diferente? Vamos colocar isso aqui para ficar legal? Então vamos lá. Então o que é esporte adaptado? Mais uma definição de esporte adaptado. O esporte adaptado pode ser definido como um esporte modificado ou especialmente criado para ir de encontro às necessidades únicas dos indivíduos com algum tipo de deficiência. Então, reforçando lá, né? Ele é um esporte que pode ser modificado ou especialmente criado, tá? Criado para aquilo. O que é aquilo? É ir de encontro às necessidades únicas dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá? Aqui na imagem vocês podem verificar, é uma imagem provavelmente do atletismo, né, que eles estão na pista aqui, e eles estão com as suas próteses ali que são adaptadas para a pista, né, para que consigam uma velocidade maior na prática desse esporte. Quais são os benefícios do esporte adaptado? Melhoria da aptidão física. Esse item aqui é muito importante, tá? Independência e autoconfiança para realizar as atividades diárias, tirando o estigma de que o deficiente, a pessoa com deficiência, ela é coitada. Reforço mais uma vez, não. Ela tem que ter essa independência, essa autoconfiança para realizar atividades diárias, tá? Então, isso a gente tem que banir do nosso vocabulário, né? Não são coitados, muito pelo contrário, né? São pessoas como nós, que também têm essa independência aí. E quanto mais confiante nós formos, mais a gente vai conseguir realizar essas nossas atividades diárias sem a ajuda de alguém, sem ter que pedir o auxílio de alguém, tá? Melhoria do autoconceito e da autoestima. Eu gosto de reforçar esses itens porque não é só pro esporte adaptado para a pessoa com deficiência. Nós também, quando a gente pratica o esporte, a gente também consegue esse autoconhecimento e essa autoestima. Mas é só reforçar que eles, da mesma forma, também obtêm os mesmos benefícios que nós, enquanto pessoas que não são deficientes. E aqui a gente tem uma afirmação, né, que um dos principais fatores que interfere no comportamento de uma pessoa é, sem dúvida, a motivação, que influi com muita propriedade em todos os tipos de comportamento. Se eu tiver motivação, alunos, estudantes, professores, se eu tiver motivação, eu sempre vou interferir no meu comportamento, no comportamento das pessoas, de uma maneira benéfica, de uma maneira que traga benefícios, tá? Então, eu sempre tenho que estar motivada, né, para eu realmente influir, né, para eu conseguir, né, fazer com que as pessoas também se sintam motivadas e assim a gente vai ter só benefícios, tá? Falando um pouquinho mais sobre a edição de Roma, que foi a primeira. Por que eu falo muito dessa edição? Porque foi a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. Eu quero que agora a gente vai fazer uma comparação. Vai ficar bem visual. Então, em 1960 foi a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, tá?
O período foi de 18 a 25 de setembro, tinham 23 países participantes e 400 atletas, tá? E as modalidades eram essas aqui, ó: tiro com arco, atletismo, tiro de dardo, sinuca, natação, tênis de mesa, esgrima em cadeira de rodas e basquete em cadeira de rodas. Eu pergunto para vocês, existe ainda algumas dessas nas edições atuais? Vamos pensar na edição Tóquio. Vai ter alguma dessas? Sim, né? Vão ter. A gente tem várias aqui que vão ter em Tóquio, tá? Mas o que eu quero que vocês frisem aqui desse slide é isso aqui, ó: 23 países participantes e 400 atletas. Vamos para o próximo? Rio de Janeiro 2016, a evolução. Então, anos depois, a gente chega até o Rio de Janeiro, né, nos Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016, que foi a última edição dos Jogos Paralímpicos. E lembram lá quantos países eram? Olha quantos países a gente tem aqui. 176 países e 4.350 atletas com deficiência visual, física, intelectual ou paralisia cerebral. Teve um salto ou não teve? Teve um avanço ou não teve? Aqui eu pergunto para vocês, tem uma grande importância ou não? É óbvio que tem, é claro que tem. E isso tem que aumentar cada vez mais. Essa participação, essa autonomia, essa visibilidade das pessoas com deficiência. Então isso tem que cada vez mais aumentar, tá? Muito importante esse salto, isso aqui deixa a gente muito feliz, porque prova que as coisas estão caminhando e estão caminhando de uma maneira satisfatória. Poderia ser, né, um pouquinho mais, mas a gente tem que ver as coisas positivas. Então aqui a gente tem muita positividade. 22 modalidades esportivas e o Brasil ele conseguiu 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Então nosso país também tem uma representatividade muito grande nos Jogos Paralímpicos, com atletas que são excepcionais na sua prática. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Após conhecer a evolução histórica dos Jogos Paralímpicos, descreva em seu caderno e discuta com a sua turma a importância desse evento para os esportes e para a inclusão. Por que é importante ter os Jogos Olímpicos? Por que é importante esse avanço que a gente falou para a inclusão e para os esportes? Nós já voltamos.
Voltamos, né? Então nós falamos um pouquinho já sobre essa importância, né? Principalmente para a inclusão, para as pessoas entenderem que é importante incluir, que é importante abraçar, trazer para a nossa, né? Para que todos participem, todos vivenciem da mesma forma, de uma maneira igualitária, tá? Continuando. Mais um pouquinho sobre as modalidades coletivas paralímpicas. Precisam da participação de 2 ou mais pessoas competindo com uma equipe adversária, né, ou contra uma equipe adversária. Os esportes coletivos dependem da boa atuação do conjunto onde cada participante precisa se doar ao máximo. Então, quando a gente fala em coletivo, é bem interessante, os esportes coletivos são bem interessantes, porque a gente pensa no coletivo, a gente tem que pensar não individualmente, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer pelo próximo também e ele fazer por mim. Isso é uma característica bem bacana dos jogos, dos esportes coletivos, tá? Essa doação, né? Doar e a doação que você recebe. Vamos falar agora sobre as modalidades paralímpicas desses esportes coletivos. Então, a gente tem aqui primeiro que a professora trouxe o basquete em cadeira de rodas, em que as cadeiras são adaptadas. E aqui um pouquinho, para vocês visualizarem ali no GIF, acompanhem na imagem. Uma atleta ali, ela está fazendo uma bandeja, né, driblando, ó, segura a bola e bandejinha lá para a cesta. Cadeira adaptada para evitar, né, muita queda. Esse é o basquete cadeira de rodas. Futebol de 5, né, o futebol de 5 é para pessoas com deficiência visual. A bola tem um guiso, né, ela faz barulho. E olha como que bacana que é o futebol de 5 para se assistir. O goleiro, ele é o único que enxerga. Existem vários atletas brasileiros que se destacam no futebol de 5. Futebol de 7, tá? A diferença do futebol de 5 para o futebol de 7, aqui são atletas que têm deficiência, um certo tipo de deficiência intelectual, e aí tem algumas características. Alguns tem que ter 2 dentro de uma categoria, 3 dentro de uma outra categoria e assim por diante, tá? Tem uma regra específica para o futebol de 7. Aqui o goalball, muito legal de se assistir também. É um gol, vocês podem ver que ele é maior, mais baixo. Atletas com deficiência visual. Verifiquem lá no slide para vocês conhecerem a modalidade. Também dá para fazer na escola adaptado, isso é bem legal. O para-badminton, né, aqui na imagem um atleta amputado e ali 2 cadeirantes jogando. Aqui, pessoal, vocês podem verificar aqui na imagem, a quadra inteira ela vai até lá, tá? E aqui nessa categoria aqui do para-badminton, eles só utilizam metade da quadra e só um espaço específico. Rugby em cadeira de rodas, né? Cadeira de rodas bem parecida com a de basquete. E ali o atleta pontuando. Ó, legal. Vôlei sentado, a quadra menor, a rede mais baixa também. Tênis em cadeira de rodas. E a gente chega no nosso segundo exercício. Selecione uma das modalidades coletivas citadas e descreva quais foram as adaptações realizadas para a prática dessa modalidade para atletas com deficiência. Então, vocês vão escolher uma dessas imagens que estão passando aí e vocês vão dizer qual a adaptação que aconteceu no esporte para que as pessoas com deficiência pudessem praticar. Lá já voltamos.
E aí, qual que você escolheu? Então tem vários aqui, né? A gente pode ver aqui a natação. Vamos pegar a natação. Qual que foi a adaptação? A gente pode dizer, a natação a gente não encontra muita adaptação. Só que daí os atletas eles são colocados, divididos nas categorias, né? Dependendo do tipo de amputação, né? O comprometimento ele é colocado dentro da sua categoria. O tênis de mesa, né? Sentado. Então a mesa também é a mesma, né? As regras são bem parecidas, né? E a cadeira que é a adaptação, né? Que a pessoa utiliza. E também o tênis de mesa também tem os amputados, que aí tem também que eles podem amarrar, né? Ali com o material, a raquete no seu membro, tá? Então tem várias adaptações aí, certo? O basquete, a esgrima, né? A esgrima também, cadeira de rodas, tá? Então não se muda muito a regra, tá? Mas a gente encontra algumas mudanças para que fique de uma maneira justa essa competição. E já trazendo para o nosso terceiro exercício, eu trouxe aqui uma experiência sensorial. Essa atividade seria muito interessante que você realizasse, tá? Por quê? Porque é a questão da vivência que a gente falou lá no comecinho da aula. Você vivenciar. Então, a partir do momento que você vivencia, às vezes você fala assim, eu não gosto de tal coisa. Mas eu nunca vivenciei. Então, não tem como eu saber se é bom ou ruim, né? Não gosto de tal comida. Mas você já comeu? Não. Então, você não tem certeza se é boa ou ruim, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu quero que vocês... Na questão não é saber se é bom ou ruim. A questão é para vocês vivenciarem, para vocês valorizarem também, não só as pessoas que têm deficiência, né? Vocês valorizarem também vocês. Então, vamos lá. Pegue uma bola ou faça uma bolinha de papel. Então, você vai pegar uma bola ou uma bolinha de papel. Cubra seus olhos com uma venda, pode ser com uma blusa, qualquer coisa que você tenha aí. Jogue a bola para cima com uma mão e faça a recepção com a outra. Então, é simplesinho, eu vou jogar a bola com uma mão e vou receber com a outra. Só que eu vou estar vendada. Repetir o movimento, tá? Então, você vai repetir o movimento sempre da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? Joga a bola para cima e daí você pode colocar dificuldade também. Jogar um pouco mais alta ou tentar, talvez, ir para frente e para trás com esse material, tá? E você vai relatar quais as dificuldades ou as facilidades, né? Ou as facilidades que você encontrou na realização dessa atividade. Nós já voltamos.
Voltamos. E aí, acharam fácil? Acharam difícil? Se estava fácil, tentou dificultar um pouquinho mais? Então, essa é uma vivência que a gente pode fazer nesse momento. O legal é você vivenciar também em outros momentos, talvez quando a gente retornar às aulas presenciais, você fazer essa atividade bem interessante quando você faz essa atividade em ambientes que você já está acostumado. Na escola, por exemplo, vocês estão acostumados a ir até o banheiro, vocês estão acostumados a ir até o bebedouro, até a torneira tomar água. E aí coloca uma venda ou fecha os olhos e tente fazer isso. Você vai ver como é difícil esse transitar simples que vocês fazem todos os dias praticamente. Tá? Então é uma atividade mesmo para vocês terem essa experiência sensorial, certo? Aqui para vocês trouxe um vídeo, se vocês quiserem ver mais um pouquinho sobre vôlei sentado, tá? Algumas adaptações das regras, né? Como que ele é feita. E o que a gente viu hoje? Então vamos ver o que nós verificamos na nossa aula. Nós falamos sobre o esporte adaptado, né? O esporte a pessoa com deficiência, os Jogos Paralímpicos e as modalidades coletivas. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço aqui o nosso intérprete Ronaldo. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada, professores. Obrigada, estudantes. E até a próxima.